Dou-vos as boas-vindas ao Novo. Temos connosco José Manuel Fernandes, licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática, foi Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, deputado à Assembleia da República, mas agora é deputado no Parlamento Europeu desde 2009 e considerado dos mais influentes. José Manuel Fernandes é o convidado do Discurso Direto desta semana. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Comecemos a olhar para a Europa. E não só o que se passa no continente, mas também o lugar da Europa no mundo. Estamos num momento seguinte ao Conselho Europeu em que foi anunciada a abertura de negociações para a adesão da Ucrânia e da Moldávia. Esta aposta no alargamento faz sentido? Apostar numa expansão é melhor do que apostar na integração quando nós temos tantos problemas latentes? E isso poderá ser uma forma de resolver esses problemas latentes. A União Europeia, eu costumo dizer que é paz e são valores. Democracia, liberdade, Estado de Direito, defesa da vida e da dignidade humana. E é em cima destes valores, deste chão comum, que devemos construir o desenvolvimento, que devemos promover acordos comerciais. É em cima destes valores que nós devemos guiar depois também, por exemplo, a economia. Defendo uma União Europeia geopolítica, com autonomia estratégica, que fosse capaz de influenciar à escala global estes mesmos valores e, no fundo, de os exportar. Quando me fala da Ucrânia, nós estamos a falar da nossa própria segurança também. E estamos a falar também de valores. Não se esqueça que o Sr. Putin, uma das razões pelas quais, e afirmou, pelas quais invadiu a Ucrânia, tem a ver com o facto de considerar que há que combater a decadência do Ocidente. E se você olhar para a Rússia, que financia o terrorismo, para o Irão, uma teocracia que financia o terrorismo, para a China, que é uma ditadura e que está à espera do melhor momento para invadir Taiwan, você vê aqui uma junção, uma coligação, nem sempre clara, das ditaduras contra as democracias. E é importante que as democracias se unam. E é importante dar sinais àqueles que defendem e querem os nossos valores. E há aqui por trás da Rússia uma ideia expansionista que vai muito para lá da Ucrânia e da Moldávia. Da Moldávia, por exemplo, a Moldova tem lá um espaço interno, que é Transnistria, com russos, onde servirá para, em determinado momento, o Sr. Putin avançar e invadir. Eu não posso aceitar que, por razões economicistas e egoístas, se tivesse procurado evitar a adesão da Ucrânia. E não falo só do Sr. Orbán. Mas essa é que é a questão. Com 27, ou 29 ou 35 Estados, nós com 27 já temos estes problemas de nos entendermos. As instituições dentro da União Europeia estão preparadas para ser a base daquilo que estava a dizer, disto de Europa ser uma potência geopolítica com capacidade de intervenção? Respondendo a essa pergunta, com Macron e com o primeiro-ministro demissionário António Costa. Macron veio dizer, isto é importante, era uma comunidade política europeia, para evitar que a Ucrânia entrasse. Porquê? Porque tem medo à Ucrânia em relação à questão agrícola e à produção agrícola. António Costa veio dizer, primeiro nós devíamos, respondendo à sua pergunta, mudar a arquitetura para podermos acolher, e depois é que, sim senhor, avançava a adesão. Não, primeiro diz-se, venha, e agora vamos alterar a nossa arquitetura institucional, vamos rever o nosso financiamento, isto tem impacto, isto é um desafio. Agora, a Europa começou com 6. Nós, quando entramos em 1986, se os outros seguissem a lógica egoísta, nós também nunca tínhamos entrado. Qual é o medo do primeiro-ministro missionário António Costa? São os fundos da coesão. É dizer assim, nós vamos perder dinheiro. Mas com essa lógica egoísta, nós também nunca tínhamos entrado em 1986. E depois houve o alargamento a leste em 2004. E repare bem,
muitos desses Estados-membros não só nos passaram à frente, como virão a ser brevemente contribuintes líquidos da União Europeia. A Ucrânia dá-nos também uma dimensão maior em termos geopolíticos. É também um espaço que ajuda a nossa soberania alimentar. Tem também recursos naturais. A lógica não pode ser uma lógica contabilística do que é que eu vou perder. E é essa a lógica que tem, infelizmente, imperado. Valeu aqui a Presidente da Comissão Europeia, Van der Leyen, que, no fundo, encostou à parede os líderes. A opinião pública vai sendo, felizmente, favorável à Ucrânia e os governantes, a quem eu gostava de chamar líderes, foram obrigados a aceitar, no fundo, essa decisão e foram arrastados. E não valeu de nada a posição titubeante de António Costa ou a tentativa de Macron de avançar para uma comunidade política europeia para que a Ucrânia não viesse a aderir. Isto não significa que isto não é um desafio também para a Ucrânia, que tem que fazer reformas, tem que modernizar as suas instituições, que fica a poder receber recursos financeiros do instrumento de pré-adesão para este objetivo. É um desafio para todos, mas onde no final podemos todos ganhar e esse é o objetivo. E acredita que entre esses desafios de que fala, esse será o mais importante ou poderá ser, por exemplo, para os próximos tempos, a segurança ou até, ou seja, será o orçamento europeu o maior desafio que temos pela frente? Será a segurança? Será a transição energética, que é uma coisa com muito maior dimensão e que implica transformações enormes que têm vindo a ser prosseguidas com objetivos muito ambiciosos? Ou será a maneira como temos enfrentado e como precisamos de enfrentar cada vez mais as migrações? Temos os relatórios da Frontex que dão um recorde de 2016 de migrantes ilegais a chegar às fronteiras europeias. Qual é que é o desafio mais premente que temos pela frente? Nós nunca podemos dar a paz como absolutamente garantida. Como temos visto, aliás, nos últimos anos. Como temos visto, mas a União Europeia, que teve como primeiro objetivo a paz, é vítima desse sucesso. Nunca mais houve guerra entre os 28, agora 27. E, portanto, há que trabalhar sempre este objetivo. Também não podemos dar a democracia, o Estado de Direito, a liberdade como absolutamente adquiridos. E, por isso, havendo alguns desvios na União Europeia, avançámos inclusivamente para o mecanismo do Estado de Direito, que congela fundos para aqueles que começam a violar o Estado de Direito. E olha, até a Espanha corre esse risco quando faz uma amnistia a troco de votos para poder ir para... A Espanha está a correr esse risco? Está a correr esse risco. Vamos lá ver se há coragem política para se avançar para... E acredita que sim? Não, havendo uma violação do Estado de Direito, não é por ser Espanha, Alemanha ou França que não se deve atuar. Agora, não há, eu costumo dizer convictamente que não há bons ditadores. Nem de esquerda, nem de direita. Nem há bons radicais. Nem há bons violadores do Estado de Direito. Quem viola o Estado de Direito, seja de esquerda ou de direita, deve ser, no fundo, responsabilizado e as regras devem ser para todos. Mas deixe-me vir à sua pergunta também dos desafios. Nós temos desafios brutais à escala global. Um deles é o desafio climático. Estejamos onde estivermos, temos esse desafio. E, portanto, exige uma responsabilização coletiva. A União Europeia, ainda que tenha menos de 8% das emissões, está a fazer a sua parte, tem a lei do clima, e deve fazer isto, já agora, também sem um novo radicalismo que existe, que é o radicalismo verde. Nós, neste momento, temos o radicalismo de esquerda, o radicalismo de direita e o radicalismo verde. Nós, para atingirmos os objetivos, temos de os atingir com as pessoas, falando-lhes de verdade, planeando. A firmeza, a ambição e o gradualismo devem estar aqui combinados, caso contrário, é a extrema-direita e os negacionistas que passam, no fundo, a governar e a impedir que os objetivos sejam atingidos. Mas temos mais desafios. Um desafio que começa a ser global é o das migrações. Há o desafio do aumento da população, que é, somos 8 mil milhões de pessoas. Em 2050, 9 mil milhões. Mais de metade a viver nas cidades. Isto é um desafio brutal. A escassez de recursos naturais é um outro desafio. Na União Europeia,
o maior desafio que temos, ninguém fala nele. E é um desafio pelo qual vamos definhar. É a natalidade. Nós, felizmente, que vivemos mais tempo, é bom, mas nascem cada vez menos crianças. E somos dos sítios onde há mais direitos sociais. Repare só nisto. Nós, neste momento, somos menos de 6% da população mundial. Mas aqui estão mais de 40% da despesa, está mais de 40% da despesa social do planeta. E só temos 21%. Também faz sentido, não é? 21% do PIB. Não, 6% menos têm Mas acesso a muito mais 40% velhos. da despesa social Mas do muito planeta. mais velhos, portanto, a precisar de muito mais cuidados. cada vez mais. 94% têm acesso ao resto. Isto é um desafio brutal para o nosso Estado Social, e implica uma outra coisa, é que como estamos a ficar mais velhos, também precisamos de mão de obra, precisamos de migrações. Agora, há aí a migração irregular e a migração regular. E a migração exige também uma outra coisa, que é uma solidariedade europeia, E que é integração. uma ação conjunta e que não pode ser feita também com base em radicalismo. Uns não entra ninguém e outros vamos pôr barcos e aviões para que entrem todos. Isso, claro que isso é o desastre e não funciona. Portanto, tem que ser feita, tem que ser regulada, mas tem que haver uma solução Solidária entre os Estados. europeia para este objetivo. Agora, claro que nós continuamos a ser, primeiro pelos nossos valores e depois precisamente pelos direitos sociais que temos, o Estado Social que temos, o espaço no mundo onde melhor se vive. E nós devemos não só valorizar, nem sempre temos esta percepção, e somos muito negativos, como trabalhar para manter este objetivo. Claro que ser solidário implica também receber os outros. Porque é que toda a gente quer entrar na União Europeia? É precisamente pelas questões dos valores e pela questão económica e pela questão do Estado Social. Para nós vencermos estes desafios todos, onde há um outro específico nosso que é o desafio da união da energia, o abastecimento e a segurança energética. Não podemos ser egoístas. A união da energia para nós é essencial. É inaceitável que as interconexões e aqueles que falam na Europa geopolítica e na autonomia estratégica, como o Sr. Macron, depois não quer deixar passar a nossa energia nos Pirineus. É essencial, um país periférico como nós somos, que estas interconexões existam. Como também em termos ferroviários, ligado às alterações climáticas, se nós não avançarmos para a bitola europeia e tivermos que andar a fazer transbordo em Espanha, Vamos continuar a ser uma ilha. Claro que são eles que lucram, diminui a nossa competitividade e isso prejudica-nos. Portanto, nós estes desafios vencemos-los se atuarmos em conjunto, de forma solidária, de forma concertada, planeando. Porque neste momento, por exemplo, os Estados-membros, e falou de orçamento, se há coisa que não lhes falta é dinheiro. Eles não estão a ser capazes de absorver os recursos que têm, a chuva de milhões que está disponível. Mas depois não há os projetos que deviam existir e os recursos para projetos comuns. A investigação, temos o maior programa de investigação, foi essencial para a produção da vacina. A União da Saúde, devemos reforçá-la. A proteção civil e o mecanismo de proteção civil deve ser reforçado. E como eu costumo dizer, que foi um dos assuntos que eu também trabalhei, é mais barato e mais eficaz ter 27 aviões de combate aos incêndios localizados num ponto ótimo do que ter um avião em cada uma das capitais. Portanto, com menos pode fazer mais. Em termos da defesa, isso é brutal. Se somar o orçamento da defesa dos 27, é mais do triplo do orçamento militar da Rússia, da defesa da Rússia. Porque queremos ter cada um a sua metralhadora, o seu jato, o seu tanque. Portanto, nós temos aqui formas de conseguirmro vencer os desafios que temos, apostando na competitividade, no entendimento desta palavra. A coesão territorial é sempre essencial, a sustentabilidade, a investigação e a inovação, o empreendedorismo, sermos um espaço onde não se sobrecarrega os cidadãos com impostos, como muitas vezes acontece, e depois tendo recursos necessários para o orçamento da União. E recursos que implicam, e toda essa ação implica um alinhamento que
nem sempre existe, sobretudo nesses temas mais fraturantes, como a questão das migrações e da imigração ilegal. É possível conseguir-se essa união no momento em que, como aquele que vivemos, temos posições tão extremadas? Muitas decisões implicam unanimidade. Por exemplo, o quadro financeiro plurianual, que traz os fundos e que define orçamentos por um período no mínimo de 5 anos, neste é 2021-2027, exigiu unanimidade. As receitas do orçamento exigem unanimidade e depois a ratificação de todos os Estados-membros. E tem-se conseguido. Agora, também tem-se usado a unanimidade para bloquear e fazer chantagem. No meu caso, o Sr. Viktor Orbán, que faz chantagem por causa desta unanimidade para ganhar poder e para procurar desrespeitar as regras do Estado de Direito e para que aquilo que se chama o mecanismo da condicionalidade do Estado de Direito não lhe esteja aplicado. Portanto, há quem aplique mal a unanimidade. Em questões onde não é necessária a unanimidade, mas onde é necessário um grande consenso alargado. E todos devem estar implicados. Mas repare, no início, mesmo quando houve as crises soberanas, no início aquilo era a Grécia, depois era só Portugal, depois era a Irlanda, depois já podia ser todos, Fundo Europeu de Estabilização. Exatamente. O que não evitou essa falta de solidariedade no início. No início não não evitou, claro. Só Depois, quando chegou ali à fronteira de Itália, eles começaram a preocupar. lá está. Mecanismo Europeu de Estabilidade a seguir. Migrantes. Lampedusa, isto é só Lampedusa. Mas depois os conflitos e os sírios que entraram, Turquia, está-se a pagar à Turquia para... E estava a haver uma avalanche. A Alemanha recebeu 1 milhão de refugiados. E depois, isto afinal é um problema europeu. A pandemia, e houve os planos de recuperação e resiliência, porque atingiu todos. O que é importante que se perceba é que quando está a sofrer um Estado-membro, os outros têm de estar solidários e também são atingidos. E a lógica dos egoísmos nacionais, infelizmente, ainda existe. Muitas vezes só se decide à última da hora para dizer assim, bem, tivemos que decidir assim, porque caso contrário era pior também para nós. Ora, esta é uma lógica que ainda, infelizmente, vai existindo, mas que não deveria existir. Por isso é que a União Europeia é reativa. Passa a vida a reagir, quando devia ser proativa. Quando devia trabalhar era no evitar-se os problemas. Mas quando se trabalha para evitar-se os problemas, não se sente que podia haver um problema e não há um ganho político. Não se consegue antecipar. Mas por isso é que eu dizia que precisávamos de líderes. Nessa vontade de antecipação, ou essa vontade de antecipação está por trás desta vontade de acelerar o acordo do Mercosul, que aliás sairá desta entrevista direto para a Argentina. Eu sou um defensor do acordo Mercosul, que mais uma vez é mais que um acordo comercial. O acordo Mercosul daria aqui uma força geopolítica enorme. União Europeia e Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são mais de 750 milhões de pessoas. São cerca de 10% da população mundial, para percebermos o que é que estamos a falar. É quase um quarto do PIB mundial, quase 25% do PIB. E este relacionamento, baseado nos valores, reforçaria esses valores, daria força geopolítica e, claro, que depois tem que haver ganhos económicos. É um desafio, mas eles têm, estes países têm matérias-primas, nós temos tecnologia. Isto tem que ser feito de uma forma win-win. Não pode ser feito... Eles têm lítio. Nós vamos lá buscar o lítio e pomos aqui o lítio. Não, eles têm lítio, nós damos tecnologia, há ali uma fábrica de baterias e ganhamos todos com isto. Isto teria um impacto ainda maior do que aquilo que pensamos, e para Portugal era essencial, porque teria impacto, por exemplo, inclusivamente, não só no resto da América Latina, que podia ser vista depois isto como um bom exemplo, e é um grande mercado interno que ali existe, como, por exemplo, em África. O Brasil, a América Latina tem muita força em África. Nós temos esquecido, a União Europeia tem esquecido a América Latina, tem esquecido a África. Quando nós temos grandes responsabilidades e não há espaços vazios. Quando nós não ocupamos o espaço, outros que são ditaduras ocupam.
esse mesmo espaço. E por isso eu defendo este acordo alicerçado numa palavra que é a cooperação. Nós temos que cooperar, que reforçar essa cooperação. Eu sou o Presidente da Delegação União Europeia-Brasil. E muitas vezes eu digo aos meus colegas, eles agora eu acho que já apreenderam, mas quando eu começava a dizer, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Eles, o 5º maior país do mundo. Sim. O Brasil é a 12ª economia mundial. O Brasil é a 12ª economia mundial. É. O Brasil tem o dobro da área da União Europeia. Eles, o Brasil tem o dobro da área da União Europeia. Portanto, há muita gente que não tem a noção da dimensão, por exemplo, do Brasil. E nós temos a obrigação de cooperar, de ajudar a que haja o reforço dos direitos sociais e sem medo. Mais uma vez o Sr. Macron, porque é que não quer o acordo? Tem medo. Tem medo na questão agrícola, quando no acordo que está firmado não há nenhum problema dessa natureza. Portanto, há aqui, muitas vezes, um proteccionismo escondido e há desculpas para esse proteccionismo. De antes era o Bolsonaro, nem pensar porque é o Bolsonaro de firmar o acordo. Depois, agora não pode ser porque temos que melhorar as cláusulas ambientais e a Amazónia será uma desgraça. Não. Com o acordo, não só haverá uma maior monitorização, como haverá um reforço e uma maior atenção aos direitos humanos, nomeadamente dos povos indígenas. Será um acordo onde todos ganhamos. Por isso, esta defesa que faço, se calhar há blocos que não gostarão desse acordo, mas blocos globais, porque efetivamente há uma força geopolítica enorme. Por isso eu digo, acordo Mercosul é muito mais que um acordo comercial. E será fácil que isso aconteça depois das europeias do próximo ano, por exemplo, se for arrastado até lá? Antevê que as próximas europeias poderão trazer muito mais instabilidade e muito menos capacidade de chegar a esses consensos alargados no espaço europeu? Eu costumo dizer que o mundo precisa de moderados. E a União Europeia também precisa de moderados. E corremos o risco, efetivamente, do próximo Parlamento ter extrema-esquerda e extrema-direita reforçada. Se retirarmos as questões de racismo, xenofobia e outras questões fraturantes, extrema-esquerda e extrema-direita votam sempre da mesma forma. E, aliás, têm posições muito semelhantes. Eu sei como é que vota a extrema-direita o orçamento da União Europeia, o próximo e todos os próximos. Vota contra. Também sei como é que vota a extrema-esquerda todos os próximos fundos e vota contra. Em termos das questões económicas, sei como é que votam. Votam contra. E, portanto, tem ali até um nacionalismo comum. São arrogantes no sentido de acharem que eles é que falam em nome do povo. E, portanto, há aqui este risco de nós termos um aumento dos extremos, o que prejudicará os consensos. Depois há um outro risco, que é, erradamente, a minha família política, por exemplo, alguns pensam que para evitar o crescimento da extrema-direita devemos procurar ocupar o espaço deles. Integrá-los. Não, ou ocupar o espaço deles com algumas propostas. A fotocópia nunca é melhor que o original. Mas também se passa à esquerda essa mesma tentação. E uma outra tentação que referia, que é a do novo radicalismo que também vem colocar problemas, que é o radicalismo verde, em que muitas vezes o grupo dos socialistas e dos liberais tentam ser mais verdes que os verdes e mais radicais que os verdes. Nunca conseguiram ser mais verdes que os verdes. E, portanto, este gradualismo, o bom senso, deve imperar e há estes riscos. Agora, há também aqui muitas vezes uma ideia da esquerda de uma supremacia. A esquerda, se fizer uma coligação com a extrema-esquerda, em que essa extrema-esquerda considera que a Coreia do Norte não é uma ditadura, é contra a NATO, não consegue dizer a frase a Rússia invadiu a Ucrânia. Se fizerem uma coligação com essa extrema-esquerda que até defende que se saia do euro, não tem problema. Mas se a direita fizer com a extrema-direita,
já é uma coisa gravíssima. Mas Quando acha eu acho poderia- que não deve-se fazer coligações Com nem nenhuma. com a extrema-esquerda, nem com a extrema-direita, não há bons radicais. Esse é o pano de fundo para iniciarmos a conversa agora na segunda parte. Nós vamos fazer só um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta ao discurso direto, com a entrevista a José Manuel Fernandes. Olhamos para a Europa. Vamos olhar agora um bocadinho para Portugal. Estamos no meio de uma crise. Surpreendeu a derrocada de um governo de maioria absoluta neste espaço de tempo, mesmo se não tivermos atenção ao caso que motivou a demissão, foi uma sucessão de casos e casinhos e de problemas desde que há maioria absoluta. A surpresa é, com uma maioria absoluta, um Presidente da República cooperante e com dinheiro como nunca tivemos, é preciso ter essa noção que nós, de 2021 a 2027, recebemos cerca de metade do dinheiro, 60 mil milhões de euros, que recebemos de 1986 até 2021. Portanto, dinheiro, não há falta dele, pelo contrário, já agora, tínhamos até 31 de agosto para pedir 8.300 milhões de euros na vertente dos empréstimos do PRR e Portugal não quis. Para na semana seguinte vir dizer nós precisamos deste dinheiro para a habitação. Ou seja, não há planeamento e até há dinheiro a mais para a capacidade do governo. O que tivemos foi mais de uma dezena de demissões relevantes no governo, demasiados casos, e depois uma demissão que não é por causa do parágrafo que aconteceu, que ela teria, face à gravidade do que aconteceu, teria necessariamente de existir. É mau, porque, primeiro, as maiorias absolutas, se forem bem utilizadas, dá para modernizar o país, que é uma coisa que o Partido Socialista não fez nestes 8 anos e desperdiçou toda esta oportunidade, e é um custo que nós pagaremos. Em termos europeus, também é péssimo. Os meus colegas perguntam, mas o que é que se passa? Como é que é possível? Um ex-primeiro-ministro detido e à espera de um processo. Agora, este primeiro-ministro, acontece isto, chefe de gabinete com 75 mil euros em notas no gabinete. Isto cria uma péssima imagem. Eu acho que é preciso não só virar a página, como mudar de livro. É preciso mudar a forma de atuar. Nós temos que ter um governo que não tenha medo da palavra competitividade, que goste da iniciativa privada, que queira produzir riqueza, que implemente o empreendedorismo, que não sobrecarregue os portugueses com impostos, mas um governo que passa a vida a iludir, a construir narrativas, a adiar, não planeia nada, vai usando a tempestade de milhões que tem para tapar buracos, para esconder a sua incompetência e para substituir o Orçamento do Estado, que isto é altamente preocupante. Não sei se há noção, mas nós somos, na União Europeia, o país que mais depende do orçamento da União para o investimento público. Cerca de 90% do investimento público em Portugal tem origem no orçamento da União Europeia. Pois ninguém se possa admirar quando o nosso orçamento de Estado não faz aquilo que lhe compete e até utiliza os fundos para substituir aquilo que deveria fazer. Não nos podemos admirar que outros países de leste não estejam a passar à frente. E nós estamos, em termos de riqueza produzida por pessoa, a cair desde 2015 consecutivamente. E os portugueses, apesar de tudo isto, estão a empobrecer. Como é que eu posso aceitar que 460 mil trabalhadores estão numa situação de pobreza? O rendimento médio em Portugal desceu em 2022 e foi o único país na União Europeia onde o rendimento médio desceu. E só descer o rendimento médio
obrigava a que estatisticamente houvesse um menor número de pobres, porque a definição de pobreza é aquele que tem menos de 60% do rendimento médio. Ora, quando o rendimento médio se aproxima do rendimento mínimo, chamemos-lhe assim, tem zero de pobreza, ainda que todos estejam muitíssimo mais pobres. E, portanto, o aumento do número de pobres foi algo que aconteceu. A pandemia veio para todos. As crises vieram para todos. Mas há alguns que até entraram depois da União Europeia e passaram à nossa frente. Estamos a perder oportunidades. E aí a maioria absoluta, um presidente cooperante e os recursos todos que existem, seriam uma oportunidade fortíssima para nós nos modernizarmos, para nós criarmos riqueza, porque nós somos um país verdadeiramente espetacular. Nós somos um país com um clima brutal, uma gastronomia excepcional, um povo trabalhador, grandes universidades. Segurança. Um país seguro. Nós temos tudo. Agora, depois, há coisas é que o dinheiro não resolve, como eu costumo dizer. Não resolve a burocracia. A lentidão da justiça administrativa. Não resolve. Portanto, não nem resolve a falta de planeamento. Porque uma das coisas que nós devemos fazer, em vez de fazermos a pergunta o que é que há aí a fundo perdido, eu também quero, é que país é que nós queremos em 2030? Em termos de educação, de competitividade, de exportações, de redução da pobreza, de investigação. Que país é que nós queremos? E depois olhávamos para os fundos e dizíamos, pronto, agora vamos com o orçamento do Estado, com os fundos, com os privados, com programas da União Europeia que são esquecidos, como a InvestEU, que negociei, vamos construir aqui o desenvolvimento do país, tendo objetivos nacionais e regionais. Porque é importante depois também a coesão territorial. Mas foi uma oportunidade lamentavelmente perdida. E olhando para o quadro político, temos assistido ao PS a perder um bocadinho depois desta derrocada do governo da maioria absoluta, mas o PSD não tem conseguido afirmar-se como uma óbvia alternativa. O que é que está aqui a passar-se? É uma questão de liderança? É uma questão de falta de mobilização? O PSD afirmou-se, desde logo, com base, por exemplo, em propostas. Mas não está a conseguir descolar nas sondagens, por exemplo? Pode não estar a conseguir ainda passar essas propostas. Propostas na área da habitação, na área fiscal, na área dos professores da educação, do Serviço Nacional de Saúde, porque este governo conseguiu fazer uma coisa verdadeiramente desastrosa, que é, com a chuva de milhões, com a carga fiscal no máximo, dizendo que quer proteger os mais pobres, não só aumentou o número de pobres, como depois deu um Serviço Nacional de Saúde que está um caos, e um sistema de educação onde a escola pública cai consecutivamente. E isto avaria, desde logo, na área da educação, o elevador social. O PSD apresentou propostas para isto tudo. Ora, se calhar, elas não... E não havia, sequer, eleições antecipadas. Agora, admito que elas não tenham ainda chegado à população e não se tenha conseguido transmitir para a população. É preciso também perceber-se que desde que, por outro lado, desde que Luís Montenegro chegou ao PSD, tem havido um PS a diminuir e um PSD a crescer. E, portanto, mas isso é mais de mérito do PS e dos casos e casinhos e de toda esta e dessa falta de capacidade de PSD de subir crescer. É mérito do PSD. Também é evidente que há de mérito do Partido Socialista. Mas nas próximas eleições, De 10 de março? 10 de março, vamos ter Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, que não serviu para ministro, que se veio embora porque não servia para ministro, mas agora quer ser primeiro-ministro. Alguém que despacha por WhatsApp uma indemnização, que é desautorizado pelo primeiro-ministro e que, no fundo, também ele é um radical, que se calhar estava melhor no Bloco de Esquerda do que no Partido Socialista. E os portugueses vão ter de optar aqui entre Luís Montenegro, que está a construir uma equipa alargada, com nomes da sociedade
civil, que sem saber que havia eleições já tinha propostas concretas para o país, que o Partido Socialista depois veio copiar, ainda que tenha copiado mal. E tem também ambição. E é preciso ver que nós não podemos estar... Há bocado eu dizia que é preciso não só virar a página como mudar de livro. Não é com os mesmos e com aqueles que não serviram e que já estiveram no governo que nós vamos alterar a situação. Se com António Costa correu mal, com alguém que, no fundo, foi despromovido, correrá pior. E António Costa vai sentar-se provavelmente consigo no próximo Parlamento Europeu? Não ficaria surpreendido. Aí veremos. Estou convencido que se por acaso o processo judicial viesse a ser arquivado a uma velocidade enorme, e isso significaria antes da decisão de quem será, por exemplo, o candidato do PS ao Parlamento Europeu, não ficaria surpreendido que o Partido Socialista procurasse vitimizar para as eleições e, em simultâneo, apresentar António Costa para cabeça de lista ao Parlamento Europeu. E, para mim, era mais do que evidente que António Costa, este ano, teria como objetivo ir para a União, para a Europa, nomeadamente para o Conselho Europeu. Portanto, se não houvesse esta crise, eu estou convencido que existiria a seguir uma crise e que, no fundo, também terá... António Costa aproveita, não tinha alternativa, mas também aproveita esta situação para ficar livre, ou para tentar ficar livre, de ir para a União Europeia, Parlamento Europeu, mas acho que aí o objetivo que estaria e que está na cabeça dele é o Conselho Europeu. No Parlamento Nacional... Mas não conseguirá isso sem que clarifique a situação dele, como é evidente. Exato. No Parlamento Nacional, as projeções indicam uma provável maioria direita, aliás, seguindo aquilo que tem acontecido um pouco na Europa. Mas essa maioria direita vai incluir o Chega. O PSD o líder do PSD já disse que com o Chega não conversa sequer. O PSD devia estar aberto à inclusão do Chega numa solução governativa, nem que fosse de incidência parlamentar. Afinal, para mudar, é preciso mudar alguma coisa. O PSD não deve fazer nenhum tipo de acordo com o Chega. Nenhum. E devemos ser coerentes. E sabemos que o Partido Socialista, que tanto critica o PSD e que procura usar esse fantasma, ele sim coliga-se e está sempre disponível para se coligar com a extrema-esquerda. E eu até nem sei que, se fosse necessário estar no poder e se o Chega estivesse disponível para isso, que não se coligasse com o próprio Chega. Porque o objetivo do Partido Socialista é, sobretudo, o poder, a sua manutenção no poder. Considero que o Partido Socialista, face a uma vitória do PSD, que eu considero que vai acontecer e que é útil para Portugal, deverá assumir as suas responsabilidades e ser cooperante. António Costa inverteu em 2015 aquilo que era um princípio que eu considero positivo, que é que quem ganha deve procurar formar governo. Ele inverteu esse princípio. Eu acho que devíamos voltar à normalidade. Quem ganha deve governar. E acha que fazia sentido, nesse quadro e para garantir a governabilidade, haver um bloco central, por exemplo? Um bloco central em termos de governo, não sou a favor disso. Porque o nosso sistema é importante que dois partidos pró-europeístas, que têm valores comuns em termos dos valores europeus, se afirmem e se mantenham como alternativa. E portanto, considero que quem ganha deve governar e quem perde deve contribuir, como o PSD já fez no passado. O PSD viabilizou
governos do Partido Socialista, É aprovou verdade. orçamentos. Quem veio, no fundo, a alterar a normalidade foi António Costa, com a geringonça, e uma geringonça onde os resultados da sua atuação se veem hoje. Porque não é de repente que o Sistema Nacional de Saúde fica pior. Não é de repente que o Sistema Nacional de Educação fica pior. É o resultado de uma visão onde se procura nivelar por baixo, onde não se gosta da iniciativa privada e onde não se percebe que esta visão o que faz é contribuir para o aumento da pobreza. O que faz é excluir portugueses mais pobres do Sistema Nacional de Saúde e do sistema de educação, nomeadamente a escola pública. Portanto, o Partido Socialista aí tem que assumir as suas responsabilidades. Vai perder, deve ser cooperante. PSD sozinho ou uma AD com o CDS e, eventualmente, com a Iniciativa Liberal? Com a Iniciativa Liberal está claro que já está excluído por vontade da própria Iniciativa Liberal e considero que a Iniciativa Liberal vai pagar um preço por isso, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa. Com o CDS, se existir essa coligação, ela terá que ser, obviamente, boa para ambas as partes e é natural que exista. O PSD e o CDS estão coligados em muitas câmaras municipais. O PSD e o CDS já estiveram num governo de salvação nacional. O PSD e o CDS estão no mesmo grupo político no Parlamento Europeu. Portanto, essa coligação é natural que ela surja. Se não surgir, obviamente também não haverá drama nenhum, estou certo, para nenhum dos partidos. Tem sido muito crítico da forma como foi delineado e como tem sido concretizado o PRR. Aliás, já falámos disso. O que é possível fazer para se alterar aquilo que foi feito? Um novo governo tem possibilidades de fazer alguma coisa diferente ou estamos condenados ao que já foi feito? Os prazos apertam. Neste momento o PRR tem 2026 como data de fim. Eu sou daqueles que defende que essa data seja prorrogada. E ao contrário do que diz a Comissão Europeia, não é preciso unanimidade para prorrogar esta data, basta a vontade política dos Estados-membros. E até fazia sentido que o PRR e o Portugal 2030 tivessem a mesma duração, para termos sinergias, para termos complementaridades. Portugal 2030 já agora vai até 2029, porque no final há aquilo que se chama a regra N mais 2. Portanto, se fossem em simultâneo, tanto melhor. Isso daria tempo para se procurar alguns ajustamentos. Porque o objetivo dos fundos deve ser a qualidade também. Eu que tenho insistido tanto nesta frase. Não basta gastar, é preciso investir. É preciso, no fundo, gastar bem. Porque muitas vezes nós dizemos assim, é importante é que se executa a 100%. E os resultados? Não olhamos para os resultados. Nós temos que olhar para os resultados. Nós devemos procurar resultados. Agora, nós não estamos preparados para... Não temos projetos de qualidade. Nós não planeamos. Habitação. Porquê é que não quisemos uma parte daqueles 8.300 milhões de euros que dispensamos num investimento que é reprodutivo? Em Portugal, nós ainda temos muitos problemas de saneamento básico. Em Portugal, nós vamos ter problemas no abastecimento público de água. É preciso investir na eficiência dos sistemas, onde há grandes perdas de água, na interligação de sistemas. Olha, para a agricultura, nós precisávamos de reservar água. Exato. Nós em Portugal não temos falta de água. Nós não sabemos armazenar a água e deixarmos que ela vá toda para o mar. E, portanto, há aqui muito investimento, só nestes dois exemplos, a fazer. Quer na água para a agricultura, quer no saneamento básico, na habitação, mas por isso precisamos de projetos prontos. Depois ainda há outra coisa que era essencial, é a mobilidade, até dentro das cidades. Nós temos muitas autoestradas, mas em algumas áreas populacionais a mobilidade é péssima. Se não for de carro, não consegue. E, portanto, há aqui investimentos também na mobilidade que eram essenciais. Mas há uma pergunta que é básica, que é o que é que queremos? O que é que queremos fazer? Depois de saber o que é que queremos, nós devemos, e consensualizarmos isso, nós devemos ter os projetos prontos para este objetivo.
E nós estamos na União Europeia desde 1986. Nós já devíamos não só ser utilizadores dos fundos, como eu costumo dizer, como programadores. Nós limitámos a dizer, o que é que há aí? Pronto, então como dá jeito agora é isto, eu também quero, vamos fazer. Em vez de nós planearmos, de programarmos, e ser programadores dos fundos, é usar aquilo que é garantido. Nós temos uma espécie de um rendimento mínimo garantido plus. É um rendimento garantido dos 23.500 milhões de euros do Portugal 2030, mais agora os 22 mil milhões de euros do PRR, isto está garantido. Mas é que há muitos fundos que não estão garantidos e que devíamos olhar para eles. InvestEU, onde os privados poderiam também entrar. Ter uma atitude fortíssima em relação ao programa de investigação com as universidades e ajudando-os para irem a estes recursos. Portanto, nós devíamos saber programar, em vez de ser mero utilizador. Para terminarmos, já ultrapassámos o nosso tempo. Está no Parlamento Europeu desde 2009. Ainda pensa em mais um mandato ou esse ciclo está encerrado e está na altura de regressar? Eu estou disponível para mais um mandato. Eu sou coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão dos Orçamentos. Tenho trabalhado os fundos, o Plano Financeiro Plurianual, fui negociador do Plano Juncker, depois do InvestEU, sou negociador permanente das receitas do orçamento, trabalhei também no mecanismo de recuperação e resiliência que deu origem aos PRRs. Tenho consciência do trabalho positivo que tenho feito para a União Europeia e para Portugal e também para o meu território, que é o Minho, que eu nunca esqueço. Costumo dizer que sou minhoto, português e europeu e nada disto é incompatível, e não é mesmo. E, portanto, tenho ali funções de enorme responsabilidade, mas que eu considero que têm sido muito úteis à União Europeia e muito úteis a Portugal, e estou disponível, mas há uma coisa, é que quem decide depois esta disponibilidade, quem a agarra ou não, é a liderança do partido. Sr. Manuel Fernandes, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo. Continuará disponível em unovo.pt, onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.